Uma jovem princesa enfrenta a inveja e a crueldade da madraça, a Rainha Má, que fará de tudo para manter seu poder e eliminar qualquer ameaça. Forçada a fugir para a floresta, a princesa encontra abrigo junto a 7 criaturas mágicas que a ajudam a descobrir sua força interior e lutar para recuperar o trono perdido. Nessa releitura moderna do clássico de contos de fadas, coragem, amizade e esperança se entrelaçam em uma aventura cheia de magia e emoção. E é isso. Olá Brasil, olá princesas brancas e 7 criaturas de CGI, olá podcast, eu me chamo João Vitor Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Demorou, mas finalmente chegou a minha opinião desse polêmico live action que está saindo aí dos cinemas e indo aí direto para os serviços de streaming e também aluguel em on demand. Eu já assisti o filme e esse vídeo ele é um pouco, complicado porque eu não sei se ele vai ter muito engajamento, não sei se ele vai ter muitos likes, muitos comentários, mas eu resolvi lançar assim, até porque se a Disney tá pouco se lixando pro desempenho nas bilheterias, vou também fazer a mesma coisa. Brincadeiras à parte, mas será que esse filme ele é tão ruim quanto estão falando, né? Para quem já assistiu o filme e quer saber a minha opinião, sinta-se em casa. Inclusive, muito obrigado para quem deixou esse comentário aqui no meu vídeo de desabafo. Gostei bastante, não sei quem é esse criador de conteúdo, mas olha, valeu. Agora sim, vamos conversar sobre esse polêmico filme da Disney. Então, depois da vinheta nós falamos sobre Branca de Neve de 2025. Eu sou um grande fã do filme de 1937, de A Branca de Neve e os 7 Anões, uma das animações mais revolucionárias da Disney antiga, da Disney clássica, e talvez uma das mais conhecidas entre as demais outras produções do estúdio, dentre elas principalmente aquelas produções de animação que traziam ali aquelas histórias, aqueles contos fantasiosos a respeito das clássicas princesas do estúdio. Antes das polêmicas em torno desse novo remake live action, confesso que me senti muito preso às opiniões de outras pessoas e de certa forma, sim, eu deixei que essas críticas negativas e essas controvérsias influenciassem na minha opinião e na minha percepção. Só que diferente de algumas outras pessoas essas que vocês sabem muito bem em quem eu estou falando, eu não cheguei na internet e fiquei menosprezando o filme, porque sim, eu esperei o momento certo para eu assistir esse filme e chegou esse momento, eu assisti e tô aqui para falar o que eu acho sobre esse filme de Branca de Neve. Mudou tudo. Leve-o embora! Majestade, o que você disse? As pessoas precisam de bondade. Eu não me lembro de você. Acabei, de certa forma, adotando uma opinião meio que parecida com a de muitas pessoas que assistiram a essa produção. E aquelas que não assistiram e falaram merda aí, vocês sabem muito bem que essas pessoas não pensam direito. Já dizia minha avó, tem louco pra tudo. Porém, cedo ou tarde, eu teria que assistir esse filme e talvez não nos cinemas, mas certamente, no conforto da minha casa. E olha, que filme patético, que filme horroroso. O grande problema e a grande questão, ao ver esse live action não é nem o fato, da atriz ter descendência latina. Inclusive, o que eu ouvi de canais de extrema direita falando essas asneiras a respeito desse tema, a respeito disso,
não está escrito. Antes de entrar, né, nos pontos que eu gostei e que eu não gostei de Branca de Neve, eu preciso dizer que eu assisti a esse filme mais pela curiosidade. Eu já sabia, obviamente, que a produção em si ela não era boa, mas um daqueles projetos enlatados frutos dessas últimas adaptações em live action das animações clássicas da Disney. Particularmente tenho uma relação bem crítica com essas versões. Eu acredito que algumas produções, né, elas funcionam. Por exemplo, eu adoro, né, o live action de Aladdin, que é estrelado pelo Will Smith. Eu também adoro a adaptação de A Bela e a Fera, que tem ali a Emma Watson. Mas o grande problema aqui é que se trata de um projeto completamente sem foco, que nem sequer parece ter motivo real para existir. A proposta era atualizar certos aspectos que, claro, na animação de 1937 já eram bastante questionáveis, mas para ser bem sincero, isso pouco importa quando o filme não se sustenta nem naquilo que sequer se propõe a fazer, a desenvolver. As poucas mudanças que fizeram não geram nenhum impacto no telespectador. No fim das contas, é um filme muito medíocre, não no sentido dele estar ali entre o bom e o ruim, mas ele é medíocre, tá ali no ponto raso, no ponto que não faz o menor sentido. Mas calma, vamos com calma, vamos, né, destrinchar melhor aqui a minha opinião a respeito desse live action. Inicialmente, o filme até tenta nos envolver com essa espécie de magia falsa, como se algo de diferente nesse filme em relação, né, a outras adaptações da Disney não tenha entregado. Eu confesso que até os primeiros minutos do filme são legais, mas depois disso o tiro sai pela culatra. Particularmente, eu estou usando muito essa palavra nesse vídeo de hoje. Branca de Neve, né, o live action de 2025, dirigido aqui pelo diretor Mark Webb, que vocês devem conhecer ele por alguns filmes de drama e comédia. Ele é o diretor responsável por aqueles 2 filmes do espetacular Homem-Aranha, né, com Andrew Garfield, e um dos mais conhecidos, um dos trabalhos mais conhecidos do diretor é, obviamente, 500 Dias com Ela, e isso diz muito a respeito desse longa. O que provavelmente não deu certo aqui foi que parece que é uma produção muito sem foco, ela não sabe para onde ela quer ir. A rivalidade feminina, que era até um dos pontos da controvérsia, sim usados aqui. Os 7 anões, quando aparece, gera aquela sensação, aquela zona da estranheza, sabe? Realmente você vê e você fala, isso aqui é estranho, mas na minha opinião eu achei assim, eu me acostumei com os 7 anões que são feitos em CGI. Você acaba indo assim e o filme te leva e nesse ponto. Mas claro que a Gal Gadot como a Rainha Má é um dos momentos mais canônicos e cringes e vergonhosos que você vai assistir em uma produção, né, dessas aí, né, como essas aí. Eu e grande parte das pessoas concordamos que a senhorita Gal Gadot é uma das piores atrizes, né? Ela é absurdamente ruim interpretando. Ela interpretando é uma coisa que não existe, sabe? E eu já vi atrizes que eram ruins, mas a Gal Gadot ela vai um passo. Mas o pior não é nem ela atuando, né? Porque a atuação a gente sabe que ela realmente não anda bem, mas quando a moça tenta cantar, aí, meu amigo, aí o negócio é realmente difícil de lidar. Eu não quero, né, avaliar isso aqui, até porque eu não sei, eu não entendo como é feita aqui uma análise vocal musical, mas o que eu vi é uma coisa extremamente inútil, extremamente medíocre e extremamente sem sentido. Aqui alguns acréscimos de músicas novas, e as que a Gal Gadot, né, ela canta assim
é uma coisa absurdamente vergonhosa. É muito ruim. A mudança do que conhecemos, né, em relação à animação de 37 é pouco fluida e se renova. Toda a essência ela acaba se perdendo. Existe aqui uma tentativa de reconstrução, né, da personagem de forma que atualize ela, mas não é bem assim que é feito aqui. A figura do príncipe praticamente desaparece, no qual é substituído por um caçador, e os próprios 7 anões, né, como eu falei aqui, são quase que são peças inexistentes, ainda que sejam feitos ali com CGI complicado. Outro ponto que eu lamento são os figurinos. A figurinista Sandy Powell, que é uma vencedora do Oscar por vários filmes, né, e vencedora de inúmeros prêmios, ela nesse filme não estava muito boa aqui. Ela não estava inspirada. São figurinos tão cafonas, beiram ao amador. E o que falar também da fotografia? Olha, temos aqui pontos que eu fiquei assim, eu gostei de algumas coisas, mas eu detestei outras coisas. Tem estética, mas não há um planejamento do que a imagem, né, a fotografia tenha dado certo aqui. Eles são muito mal colocados em cenas, os cenários são mal explorados visualmente, eles são muito feios, caricatos, e também tem aqui um uso exagerado do CGI, de forma que vai te tirar bastante da imersão do filme, né? Inclusive a própria iluminação ela também é bastante limitada, as escolhas, né, de luz são extremamente padronizadas, tudo muito claro, sem contrastes, sem escolhas dramáticas. Poderia até funcionar se o filme, ele no caso, estivesse com um foco narrativo próprio. O conto de Branca de Neve sempre teve essa dualidade muito forte, né, da doçura da floresta, o acolhimento dos anões, contrastando com a opressão sombria do castelo da Rainha Má. Nessa versão, né, de 2025, a atmosfera ela não se constrói, ela tudo parece tudo parece um plano, né, sem variações emocionais na paleta de cores, na luz ou também nos enquadramentos. E eu sinto que o filme ele é apenas padrão, né? Como se os acontecimentos da primeira cena até a última cena elas acontecem de uma maneira totalmente corrida, sabe? E não tem tempo para você apreciar o próximo. Falando do roteiro, né, que também é escrito pelo Mark Webb, tudo aqui é previsível, sem forma de se contar a sua nova história. O roteiro deixa claro que não quer mais contar a história da princesa que sonha com um príncipe. Branca de Neve agora é uma jovem que não quer ser rainha por casamento, mas sim por méritos, lideranças, autonomia. Só que nesse sentido, o filme me fez lembrar uma certa outra adaptação, né, de filmes de princesas da Disney. Eu não sei se vocês vão se lembrar aqui, não sei se vocês se lembram, mas em 2021 a Amazon Prime Video trouxe a tal da Cinderela, né, que é a Cinderela de 2021, ou a Cinderela da Camila Cabello, estrelada pela cantora pop Camila Cabello, né? Quem gosta de pop saber quem é essa cantora, que construía essa mesma ideia de que a princesa título não necessita imagem masculina como parceiro, trazendo aqui uma mulher muito mais empoderada e tudo mais. Isso aí é beleza, uma boa ideia, mas assim como nessa versão da Prime Video, essas ideias são totalmente deslocadas. Outra coisa, eu fiquei refutando nisso e refletindo bastante sobre depois, né, que eu terminei de assistir o filme, mas aqui uma tentativa que é forçada e totalmente superficial de adaptar conceitos antigos para debates atuais, né, como a independência feminina, quebra de estereótipos e questionamentos de padrões de beleza e padrões de poder, além da própria justificativa das motivações
do próprio nascimento da Branca de Neve. Uma cena acho que é a primeira cena do filme que é explicado isso, mas agora, né, não basta ser, né, uma pessoa branca, né? Aqui a justificativa é a sobrevivência a uma nevasca. Afinal, uma outra crítica, uma quase pseudocrítica é a respeito, né, dessa origem, né, da nova Branca de Neve, já que a atriz Rachel Zegler é de origem colombiana e que é descendente de latina. E também, né, para mim fez o menor sentido, né? Assim, fez um sentido, só que isso não me incomodou, né? Incomodou, né, obviamente, uma galerinha aí, mas para mim eu realmente fez isso aí, gente, para mim tanto fez como tanto faz. Até porque a animação de 37 é uma animação fantasiosa de um conto de fadas. Então, quem se incomodou pelo fato da atriz não ser branca, aí eu já acho que não tem. Essas pessoas são muito. E falando do roteiro, tudo aqui é muito previsível. É a sua nova história. O roteiro deixa claro que não quer mais contar a história da princesa que sonha com o príncipe. Isso de certa forma não é um problema, mas não, você não vai ver isso aqui, né? A Branca de Neve agora é uma jovem. Diálogos, né? As falas dos personagens, apesar que eu não me incomodei tanto, mas trazia falas sobre temas sociais como empoderamento, algumas palestras, né? Que pouco fez como tanto faz. É como se o filme ele falasse de tanta coisa, mas que ele não se aprofundasse nisso. Enfim, coisas que até que funcionaria se o roteiro, né, se o texto realmente fosse bom o suficiente para que nós, como telespectadores, realmente nos envolvessem no que diz respeito às próprias ideias que a produção nos falar, ela quis nos ditar ali, só que fica algo muito caricato porque não tem um foco narrativo, e tem tantas coisas acontecendo ali que você acaba que não se importa. Claro, sobre a direção, né, falta muita maturidade no diretor Mark Webb. O filme ele oscila entre querer ser uma fábula colorida, uma aventura mais realista e também uma sátira desconstruída do próprio conto. E não fez, né, muito bem em nenhuma dessas coisas. O filme não tem um foco narrativo. As cenas se desenrolam sem muito impacto, sem um clímax bem construído e até os momentos que deveriam ser mágicos, né, ou deveriam ser de certa forma emocionantes, soam de uma maneira vazia, genérica e sem charme. As atuações elas parecem soltas, porém sem unidade. A Rachel Zegler ela entrega uma Branca de Neve desinteressada, enquanto a Gal Gadot, né, a Galzinha, ela exagera na caricatura como se cada uma estivesse atuando em dois filmes diferentes. Tá aí uma coisa que eu pensei muito sobre esse filme. Pode ser que temos aqui, né, dois filmes em um, né? O filme da protagonista e seus dilemas morais e da bruxa recalcada. E para finalizar, a direção aposta em uma ideia pouco realista e bastante artificial. Os cenários, o visual e a forma como a fotografia é usada aqui é pouco realista. Me deu uma impressão, né, que eu estaria assistindo um filme que estivesse sido realizado pelo ChatGPT ou por alguma inteligência artificial. Bom, Branca de Neve de 2025 é mais uma tentativa da Disney de transformar seus clássicos em live action, mas o resultado é um filme sem identidade que se perde entre tentar ser moderno e, ao mesmo tempo, preso à fórmula desgastada dos remakes da própria empresa. A proposta de atualizar a personagem trazendo discursos sobre independência e representatividade até pode existir, mas o resultado é muito superficial, pouco convincente e não consegue sustentar a narrativa que carece de carisma, encanto e propósito.
E eu fecho aqui Branca de Neve com a nota 4.8. Você concorda ou discorda da minha opinião? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que vocês teve sobre esse polêmico e controverso filme aí da Disney. E se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos aqui no canal. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima Jota Críticas, valeu e até a próxima.